Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Contos Misteriosos. Se você passou por alguma experiência paranormal ou conhece alguém que já passou, que envolva fenômenos inexplicáveis como avistamento de OVNIs, abduções, que tenha acontecido com você ou alguém que você conhece, envie o relato para a gente, pelo e-mail que está na descrição desse vídeo. Seu anonimato será garantido, ok? Então, já deixa seu like aí e se inscreva no canal. E ative o sininho para receber novos vídeos. Hoje vamos falar de um caso que aconteceu no Nordeste do nosso país. Um caso aterrorizante, aliás, assim como vários casos acontecidos por lá. Segundo o repórter Bob Pratt, que estudou fenômenos ocorridos no Brasil, mais especificamente no Nordeste e entre os anos de 1981 e 1999. Na madrugada do dia 3 de abril de 1976, ocorreu um dos mais impressionantes casos da ufologia brasileira, quem sabe até mesmo da ufologia mundial. Nesta data, vários moradores da cidade de Quixadá, interior do Ceará, testemunharam as evoluções de um objeto voador não identificado sobre a cidade. Para uma dessas testemunhas, o caso significou muito mais que um simples avistamento, tão corriqueiro naquela região. Representou uma mudança radical na vida de um senhor que tinha uma saúde de ferro antes do contato e que, pouco a pouco, apresentou sintomas de algum tipo de síndrome ou doença desconhecida da medicina terrestre. Os eventos daquele dia começaram por volta das 4h30 da madrugada, quando atiradores do tiro de guerra da cidade encontravam-se em uma sessão de educação física ao ar livre. Todos observaram, pasmos, o surgimento de um grande objeto voador em forma de disco que deslizava a poucos metros de altitude, emitindo uma intensa luz e totalmente silencioso. Neste mesmo horário, em outro ponto da cidade, um senhor chamado Luiz Barroso Fernandes preparava-se para ir ao sítio, situado a alguns quilômetros da cidade. Ele atrelou a charrete, despediu-se de sua esposa e seguiu viagem, ainda na escuridão da madrugada. Após percorrer um trecho de aproximadamente 10 quilômetros, Barroso ouviu um zumbido semelhante ao de enxame de abelhas. Ele olhou para trás, não viu nada e resolveu continuar a viagem. Repentinamente, um objeto voador de aproximadamente 3 metros de diâmetro posicionou-se acima dele. Assustado, Barroso puxou as rédeas e parou para observar o estranho aparelho, que lentamente descia à sua frente, a uns 30 metros de distância. Nesse momento, o animal andou para trás, aparentemente assustado com a presença do objeto. Repentinamente, o aparelho emite um facho de luz que atinge o animal e seu dono, que imediatamente ficaram paralisados. Do aparelho abriu-se uma porta, por onde saíram 2 pequenos seres. Um deles segurava um objeto semelhante a uma lanterna, com a qual apontou e disparou um feixe de luz que atingiu Luiz Barroso no rosto. Com isso, imediatamente Luiz Barroso perdeu a consciência. Ao voltar a si, ele percebeu que estava distante do local onde havia parado a charrete. Sentia-se tonto, trêmulo e um ardor no rosto. Sentia também dificuldades respiratórias e intensa dor de cabeça. O lado esquerdo de seu corpo encontrava-se avermelhado, além de sentir uma dificuldade em realizar movimentos para colocar a charrete em movimento. Passado algum tempo, um vaqueiro passou pela região e percebeu que Luiz Barroso não estava bem, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele pediu que o vaqueiro o levasse para casa, onde, ao chegar, narrou sua extraordinária experiência. Ainda sentindo mal, em decorrência do contato, ele pediu à sua esposa que o levasse para ser examinado pelo Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados médicos da cidade. Ele ouviu atentamente o relato de Luiz Barroso, e, embora não acreditasse em discos voadores na época, considerou que algo muito sério devia ter ocorrido ao sitiante, pois este tinha elevada credibilidade na cidade
Ele registrou todas as informações do prontuário de atendimento e receitou-lhe um antialérgico, um calmante e repouso absoluto. Ao voltar para casa, Barroso continuou se sentindo mal, com dores constantes pelo corpo. Seus olhos ardiam muito e o lado esquerdo de seu corpo continuava avermelhado. Seu relato espalhou-se pela cidade e várias pessoas foram à casa da testemunha para ouvir sua história em primeira mão. De alguma forma, as histórias sobre seu avistamento chegaram à capital do estado, Fortaleza, onde emissoras de rádio e jornais locais divulgaram o episódio. Com isso, ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza seguiram para a cidade a fim de averiguar o fato. Os pesquisadores encontraram um Luiz Barroso preocupado que tentava esquivar-se de entrevistas e de fotografias, pedindo a todos que esquecessem o seu caso. Mesmo visivelmente incomodados com a situação, a família de Barroso atendia a todos os curiosos com educação e respeito. Após algum tempo, a história esfriou na cidade e aparentemente a vida de Barroso voltou ao normal. Entretanto, a vida de Luiz Barroso nunca mais seria a mesma. Poucos dias após o contato, seus cabelos ficaram grisalhos. Ele sentia muita indisposição e lapsos de memória, causando apreensão em sua família. Diante disso, eles levaram Barroso para uma nova consulta com o Dr. Magalhães. Ele a atendeu e tentou tratar o protagonista do caso, em vão. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram, surpreendendo o experiente médico que o encaminhou para a capital, Fortaleza, onde poderia ser melhor atendido. Na ficha de encaminhamento, no prontuário do INPS, ele incluiu o relato de Luiz Barroso, inclusive citando textualmente que ele fora sequestrado por um disco voador. Em Fortaleza, ele foi atendido pelos médicos José Pelegrino Alves e Glauco Lobo, com formação em neurologia e psiquiatria. Diante do prontuário, criticaram o conteúdo envolvendo o relato de Luiz Barroso e o posicionamento do médico por ter acreditado na história e atribuíram o fato a um problema psíquico comum. No período que se seguiu, os médicos não conseguiram o diagnóstico claro e preciso e encaminharam de volta a Quixadá, sem poder resolver o seu problema. Apenas receitaram que ele ficasse afastado do trabalho. Com a crescente piora de Barroso, os familiares decidiram interná-lo em um hospital psiquiátrico de Fortaleza, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Geraldo, onde foi atendido por 16 médicos especializados que, igualmente, não conseguiram realizar um diagnóstico preciso. O Centro de Pesquisas Ufológicas acompanhou o drama da família e o agravamento do quadro clínico de Luiz Barroso. Os ufólogos do centro entrevistaram pessoas ligadas ao caso e tentaram providenciar uma hipnose regressiva. Na época, haviam 2 pessoas que poderiam realizar o procedimento. Um padre jesuíta que recusou-se a fazer a hipnose e uma pessoa que teve contatos com discos voadores e um dentista que pediu um alto preço com o qual o centro não podia pagar. Sendo assim, não houve hipnose regressiva com Luiz Barroso. O Dr. Magalhães também passou a acompanhar a saúde de Luiz Barroso Fernandes, prestando toda a ajuda possível no âmbito da medicina, de acordo com suas condições. Assim, ele pôde verificar o agravamento do quadro, com o acúmulo de água no organismo do paciente, o surgimento de edemas, a piora no lapso de memória e uma crescente perda de habilidade locomotora. Novas tentativas de esclarecer ou diagnosticar sua estranha doença foram realizadas, sem que se chegasse a uma conclusão. Foram realizados eletroencefalograma, exames de urina, glicose, colesterol, entre outras análises clínicas que comprovaram que a saúde de Barroso era perfeita, à exceção de seu cérebro, que de alguma forma foi afetado, de maneira anormal. Na melhor descrição possível, Barroso demonstrava uma regressão mental, aparentemente irreversível. Com o tempo, ele passou a agir como uma criança. Ao fim da vida, em 1993, ele pronunciava apenas 3 palavras. Uma delas era medo. Esta última sempre falava quando alguém batia uma fotografia com flash, evidenciando algum tipo de trauma com luz forte ou intensa. Luiz Barroso Fernandes faleceu em 1º de abril de 1993.
Por ocasião de sua morte em 93, ele tinha pele suave como a de um bebê. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe.